Olá pessoal, depois de bastante tempo, tô voltando aqui para gravar um vídeo ao vivo com vocês. Nos últimos tempos as postagens do grupo, desse canal, né, do Instagram, têm sido muito mais técnicas, principalmente relacionadas ao sânscrito. Mas esse não é o objetivo original desse canal, né? O objetivo principal é divulgar práticas contemplativas que podem ser úteis para a nossa vida em vários aspectos. Desde aspectos espirituais até aspectos do cotidiano mesmo, né? A gente não precisa focar apenas na espiritualidade como algo transcendente que está além desse mundo. Na verdade, para que essa transcendência faça sentido, é necessário que ela seja também imanente, ou seja, que a gente sinta os efeitos dessas práticas e desses conhecimentos no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, um dos objetivos meus com esse vídeo de hoje é ter uma conversa mais leve, né? Menos técnica. E para começar essa conversa, eu decidi, eu selecionei um poema de Rabindranath Tagore, de uma seleção de poemas místicos dele, que foram escolhidos e editados por Herbert Vetter. E o nome dessa seleção de poemas está num livro chamado O Coração de Deus. Esse livro aqui. Na página 54, há um poema que o título é O Aperto de Sua Mão, que diz assim: Não me permita orar para me abrigar de perigos, mas para os encarar destemidamente. Não me permita rogar para aliviar minha dor, mas para o coração a dominar. Não me permita implorar com ansioso temor para ser salvo, mas esperar a paciência para me libertar. Não me permita a covardia de sentir sua bênção apenas em meu sucesso, mas encontrar no fracasso o aperto de sua mão. Esse poema místico, ele traz à tona um tipo de questionamento que surge provavelmente em todas as pessoas que se envolvem com algum tipo de espiritualidade, que é a gente achar que porque está realizando algum tipo de prática supostamente espiritual, que não vai ter mais problema na vida. Mas aparentemente o que a experiência mostra é o contrário. Parece que os problemas muitas vezes nos descobrem depois que a gente começa a trilhar algum caminho de espiritualidade. E aí, quando isso acontece, algumas pessoas podem ser levadas à dúvida, né? Assim, pô, antes de eu me envolver com isso, a minha vida era desse modo X. Agora que eu comecei a me envolver com essas coisas que supostamente eram para melhorar a minha situação nesse mundo, a minha vida está de uma forma Y que eu julgo ser mais complicada do que o que ela era antes. Mas vamos pensar um pouco sobre isso, sobre esse questionamento. Um dos atributos que os yogis, né? E aqui yogi eu chamo yogi não apenas o praticante de asana,
O yogi, aquele que está envolvido numa busca de entendimento de si, ou de um trabalho sobre si. Então, um dos atributos que o yogi tem, ou que ele desenvolve ao longo de sua jornada, é chamado de discernimento. Ou também a gente poderia dizer que é uma clareza mental, uma lucidez, uma capacidade de enxergar a realidade externa ou interna de uma forma mais clara e límpida, de certa forma até com um distanciamento capaz de reduzir o nosso envolvimento com os fluxos mentais e, consequentemente, o nosso julgamento sobre as situações e os conteúdos. E aí, quando a gente começa a vivenciar essa lucidez, pode ter a impressão de que tem mais problemas do que antes. Mas hoje, eu quero trazer para vocês não respostas sobre isso, eu quero trazer questionamentos. Quero que você questione-se sobre esse enxergar a vida com maior lucidez e perceber que, na verdade, essas situações, esses problemas, seja lá o que for que a gente vivencia no dia a dia, provavelmente já estavam lá disponíveis, já estavam ocorrendo conosco. Mas a gente estava numa situação tão frenética, tão automatizada, tão desconectada, né? A gente tá hoje, né, vivendo de uma forma tão desconectada de si que não percebe o que é que está acontecendo. Vai simplesmente no modo manada de viver. E aí, a partir do momento que a gente senta, para, respira fundo, deixa a vida fluir, deixa a mente livre e não se envolve, quando nós sentamos em silêncio e simplesmente somos, sem julgamentos, sem anseios, ou pelo menos com esforço, um pequeno esforço de não se envolver com o conteúdo, a nossa mente brilha com uma lucidez que é como se a neblina que estava ocultando todos os pensamentos, todos os fluxos mentais, essa neblina reduzisse ou desaparecesse. E nesse momento, nós podemos concluir que há muitos problemas na nossa vida, que há muitas coisas para a gente lidar. Pode surgir ansiedade. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes algumas pessoas quando começam a meditar, elas podem ter a impressão de que ficaram mais ansiosas. Elas podem achar que ficaram mais ansiosas. E na maioria das vezes o que acontece é que, na verdade, esses anseios, essa sensação de ansiedade que surge, é devido ao fato de ela estar enxergando a sua mente, o seu ser, de uma maneira que ela não enxergava antes, que ela não percebia, né? É como se você está andando logo cedo de manhã e tem a neblina que está cobrindo tudo, você não consegue enxergar 2 metros à sua frente. E aí, por você não conseguir enxergar 2 metros à sua frente, você acha que não tem nada. E aí, quando o sol da manhã surge e dissipa essa neblina que você consegue ver as árvores, ver o ambiente onde você está, aí você descobre que há coisas ali. E essa descoberta ela pode trazer ansiedade para algumas pessoas, porque elas começam a enxergar coisas que elas não eram capazes de ver antes. Mas o processo da contemplação, da atividade contemplativa, seja qual for o método, se é por meio de movimento
com atenção na respiração ou sentado em silêncio, se você se entregar a esse processo, esse mesmo fluxo de conteúdos, ele também se assenta, ele se modera, ele se reduz. E aí, essa sua, talvez, ansiedade por se deparar com esses conteúdos que você não via antes, eles também se dissipam. Então, o autor, o Tagore, nesse poema, quando ele diz assim: não me permita orar para me abrigar de perigos, mas para os encarar destemidamente. De certa forma, ele está trazendo para nós a sensação, a possibilidade de se familiarizar com a liberdade intrínseca ao ser humano. Porque se apenas coisas que nós julgamos que são boas estivessem disponíveis para a gente, essa liberdade não seria completa. Ou se apenas coisas ruins, ou que nós julgamos como sendo ruins, estivessem disponíveis para nós, essa liberdade intrínseca ao ser também não seria completa. A liberdade se manifesta também em todas essas possibilidades de situações que ocorrem conosco. E no dia a dia, a gente muitas vezes está com um foco muito reduzido, uma visão muito reduzida do todo. E aí, situações que estão acontecendo naquele instante, naquele dia, naquela semana, elas podem não fazer sentido. E a gente, nessas situações, clamar para ser abrigado dos perigos. Mas o que Tagore clama nesse poema é pela capacidade de encarar esses perigos destemidamente. E ele roga também, não pelo alívio da dor, mas por um coração capaz de dominar a dor. E eu iria além aqui, né? Além do dominar a dor, eu diria um coração capaz de reconhecer a dor, de se familiarizar com a dor e de enxergar quais oportunidades essa dor está trazendo para a nossa vida. Seja qual for a dor, né? Às vezes a dor que eu estou falando não é só a dor que você elimina tomando uma aspirina. Provavelmente apenas um incômodo que você está passando, um incômodo de alguma situação que você não sabe lidar, a gente já poderia tratar como uma dor nesse caso aqui. Só quando só olhando as situações de uma maneira mais ampla é que a gente poderia ser capaz de enxergar as oportunidades que as situações e as dores nos trazem. Mas, na maioria das vezes, esse ponto de vista amplo, ele não está disponível. E o que as práticas contemplativas nos trazem, nos oferecem, é justamente, eu vejo como dois aspectos mais importantes. O primeiro aspecto, o que eu acho mais importante, é a lucidez para enxergar a situação, porque na maioria das vezes a gente está tão engajado em sobreviver que não é capaz de ver o que é que realmente está afetando a nossa vida.
E as práticas contemplativas podem nos trazer essa capacidade de ter lucidez, né? De trazer o sol que dissipa a neblina que esconde a realidade à nossa frente. E quando essa lucidez surge, uma consequência disso é a liberdade, a possibilidade de ser livre diante da situação. Então, eu vou comentar só um pouco sobre alguns comentários que o pessoal está postando aqui. Então, Tereza pôs aqui: a meditação sempre me traz foco naquilo que quero ver. Ótimo, muito bom, Tereza. Mas a gente tem que ir além disso. A gente tem que também ser capaz de enxergar aquilo que não queremos ver. Eu acho que essa é uma parte mais complicada do processo contemplativo. Porque ver o que queremos traz conforto. É bom. Mas e aquilo que não queremos ver, mas está lá? Né? Nós temos... Então veja, como eu falei, eu vou trazer muito mais questionamentos do que respostas, tá? Então eu trago esse questionamento. E aquilo que não queremos ver, mas está lá? O que é que a gente faz com isso? Né? A gente tem que aprender a lidar com isso também. Aí o Fábio põe aqui: como silenciar os pensamentos negativos e a culpa, e impedir sentir culpas e não se importar com a opinião externa. Então, tem muitas coisas envolvidas aqui, Fábio. Primeiro, como silenciar os pensamentos negativos. Os pensamentos, sejam positivos, a gente categorize-os como positivos ou negativos, eles são uma chamada para ação. E não é saudável silenciar eles, né? Então, provavelmente essa necessidade de silenciar pensamentos que nós julgamos negativos, essa necessidade pode surgir de um mito sobre a meditação, por exemplo, né? Então, existe um mito sobre a meditação que meditar é não pensar em nada. Cara, se você não pensa em nada, você morreu, né? Pensa, pense sobre não pensar em nada, para ver se faz sentido isso que eu estou dizendo, né? Então, pensar faz parte de ser humano e é saudável. Agora, se o conteúdo da sua mente mais constante ou durante a prática de contemplação é um conteúdo que você julga como sendo negativo, provavelmente isso alguma evidência de que há fatores que você deve lidar, que você deve atuar na sua vida, né? Então, algumas pessoas também podem encarar a meditação como uma fuga, um momento em que eu me conecto comigo mesmo e deixo de me preocupar com a vida. Ok, até certo ponto você pode encarar a prática de meditação como um lugar seguro de conforto em que a sua mente não vai te incomodar. Até certo ponto, ok. Mas a gente não pode usar a prática contemplativa apenas como um refúgio. Porque se existe um conteúdo que nos incomoda, esse conteúdo é uma evidência de que é algo que nós precisamos tratar na vida, vamos dizer assim, na vida prática, no dia a dia, né? E essa lucidez que surge com a meditação, um dos objetivos dela é justamente esse, né? Nos apontar quais são as áreas da nossa vida que não estão recebendo a atenção que deveriam receber. E aí é uma chamada para ação. E alguns conteúdos, eles vão continuar nos afetando durante a prática de meditação, justamente porque são conteúdos de situações não resolvidas ou mal resolvidas no dia a dia. Então não adianta a gente ter uma série de coisas para resolver fora, eu digo assim, na vida prática, estar ciente delas e achar que meditando essas coisas vão se resolver. Não vão. A meditação não resolve
as coisas por telepatia, certo? A gente tem que usar a meditação como essa lupa e essa luz que dissipa a neblina para a gente enxergar as situações que nos afetam e ter a lucidez capaz, suficiente para resolver as coisas. Agora, além disso, aí a gente tem que procurar provavelmente outras ferramentas, né? Então, se uma coisa que nos afeta, por exemplo, é o desempenho no trabalho, ou então um mau relacionamento no trabalho, não é meditando que você vai resolver os problemas do trabalho. É no trabalho que você vai resolver. Provavelmente você vai precisar, talvez até a pessoa, eu digo você, não falo, mas qualquer pessoa que esteja passando por esse problema, vai precisar de terapia. E não há nada de negativo nisso, né? É mais uma ferramenta que é útil, né? E que a meditação pode complementar a partir da possibilidade de trazer essa lucidez, né? E o Fábio coloca aqui também essa questão da culpa. Então, a culpa pode surgir justamente de a pessoa ter uma lucidez sobre a questão que deve ser tratada e não tratar, entende? Então, essas coisas, né, esses conteúdos que nós julgamos como negativos, a gente pode justamente checar que ação, para que ação esse conteúdo está me chamando, qual a chamada de ação que esse conteúdo está me chamando. E aí, trazer essa sabedoria para o dia a dia para agir sobre aquilo que nos afeta na meditação. Porque a meditação não é algo separado da vida. É a lupa que vai te mostrar exatamente o que é que você deve fazer fora da meditação. Então veja, aqui, ainda continuando, ele diz: impedir sentir culpas e não se importar com a opinião externa. Aí aqui entre outras questões, né? Como por exemplo, a questão de necessidades, né? Os sentimentos que nós temos, eles estão muitas vezes, na maioria das vezes, associados com necessidades humanas, necessidades que todo ser humano tem. Então, por exemplo, se a necessidade da pessoa, se a pessoa tem necessidade de ser reconhecido pelo que faz e não é reconhecido, isso pode afetá-la negativamente. Aí, o trabalho de meditação, da contemplação, também pode trazer luz sobre esse sentimento que eu estou sentindo. Qual é a necessidade que eu tenho que não está sendo suprida, que me leva a ter esse sentimento? Então, veja, isso é um trabalho sobre si, que cada um deve fazer, certo? Eu não tenho como dar resposta sobre isso. Cada um, talvez com a ajuda de um terapeuta que é especializado nessas coisas, mas veja que eu estou sempre apontando que a meditação pode potencializar o processo de conhecimento de si mesmo e que outras ferramentas, que alguns profissionais da área de saúde mental podem auxiliar, entendeu? Vamos ver, Karina. Essa semana me deparei com pensamentos que me trouxeram grande desconforto. Achei que não ia ficar bem com aquela situação, mas consegui não me incomodar mais com essa realidade. Então, veja, a gente também tem que ter cuidado para não usar a meditação como um anestésico, né? Para chegar num ponto de não ser, assim, agora eu tô totalmente adormecido e não sou afetado pelo mundo, né? Não, pelo menos da forma como eu entendo, esse não é o objetivo da meditação, entendeu? Então, se existe algo que nos afeta no mundo, no dia a dia, na prática, e esse algo surge durante a meditação, isso pode ser um indício de que aquele momento de sabedoria, então, no processo meditativo, a gente pode acessar vários modos de funcionamento da mente, né? Então, você pode ter esse modo de lucidez, você pode ter um modo de funcionamento da consciência em que surge oportunidade de insights e de sabedoria de como lidar com as situações.
e você pode ir no modo mais profundo de união mística, né? Que depende, na tradição, por exemplo, do Yoga de Patanjali, a gente chama de Samadhi. Mas cada um desses modos de funcionamento da mente, eles trazem contribuições úteis para a nossa vida como ser humano, né? Porque quando se fala de libertação nesses caminhos de espiritualidade indiana, não é uma libertação apenas transcendental, né? De algo como um espírito, uma alma que vai morrer, que depois que o corpo morre, essa alma não volta mais. Ok, tem isso também. Mas é uma libertação, é uma liberdade em todos os aspectos. Inclusive o aspecto da carne e osso, né? Da nossa vida do dia a dia. E simplesmente se adormecer diante dos problemas, das situações, pode ser um tipo de fuga. Então eu diria, ao invés de tentar não olhar para isso, tentar anular esse conteúdo, eu diria, lance a luz da consciência sobre isso e peça uma inspiração interna durante um processo de tranquilidade da prática meditativa para saber como lidar com isso na prática, no dia a dia, fora da almofada e do banquinho de meditação. Aí Teresa continua. Não silenciar, mas precisa oferecer cadeira e café, não é? Exato, exatamente, Teresa. Não é? Então, tem um outro poema que eu lerei em outra oportunidade, né? Que fala justamente dessa questão de que a nossa mente é como uma casa de hóspedes, em que chegam pensamentos e emoções de várias origens e de várias formas diferentes. E nessa casa de hóspede, a gente não fecha a porta, a gente acolhe e, como Teresa pôs, puxa uma cadeira, toma um café, toma um chá e se familiariza com esse conteúdo, certo? A gente se familiariza, porque se a gente lutar contra pode causar mais problema do que agir, fluir junto com o conteúdo. E é fácil falar, né? Evidentemente. Isso não é uma coisa que de uma hora para outra a gente vai conseguir fazer. É um processo de familiarização. Teresa acrescenta: nossa mente sempre nos leva para aquilo que é mais urgente em nós, independentemente se parece ser figura ou fundo, não? Sim. Não. E esse algo que é urgente em nós, talvez antes da nossa prática contemplativa, essa urgência não estava exposta. Ela poderia estar subentendida em algum efeito fisiológico, que você tinha alguma palpitação, alguma ansiedade, sem que você conseguisse conectar qual o conteúdo racional ou intelectual que está associado com essa questão fisiológica que eu tenho. Então, essas urgências, elas podem estar disponíveis, você pode ter clareza já e já saber o que é que está ali urgente para você resolver, mas algumas coisas não. E durante a prática meditativa pode vir o insight de algo que é urgente em você, que você precisa tratar, que você precisa lidar, alguma situação que te incomoda e você nem percebe, mas você sente, o corpo sente, mas você não consegue racionalizar o que é que está causando aquilo. E durante a prática de meditação isso pode surgir. E é importante que a gente, como a própria Teresa pôs, puxa a cadeira, toma um chá, se familiarize para entender qual necessidade não está sendo atendida para que aquela situação surja, né, na nossa porta, na nossa hospedagem, vamos dizer assim. Karina, eu entendi que mexer com informações do passado não ia mudar o presente. Talvez iria causar mais estresse e desconforto físico e mental. Concordo, Karina. O que eu estou propondo aqui, não é que a gente sente em meditação intencionalmente com o objetivo de cavar, de escavar a nossa lembrança, a nossa memória sobre coisas do passado. Não, esse não é o objetivo da meditação. Não é. Então eu gosto muito de falar da prática meditativa
como simplesmente sentar sem objetivo. Sentar em silêncio. É uma coisa que tá se perdendo, né? Hoje. A gente não consegue sentar sem pegar o celular para ver se chegou alguma mensagem nova, sem pegar o celular para ver se alguém curtiu o vídeo que você postou. A gente sempre está associando coisas para fazer. Então, até viagens, né? Até uma viagem que você vai fazer para algum lugar, para encontrar um parente, etc., um amigo, você tem que associar a outra atividade que você vai ter que fazer junto para não perder tempo. Então, tá havendo muito essa questão também da sensação de perder tempo. Então, sentar sem objetivo, em silêncio e deixar a mente fluir, mas estando atento, sem se envolver com aquele conteúdo. Agora, se algum conteúdo desperta muito a sua atenção, posteriormente, após a prática de meditação, você pode parar um pouco e pensar sobre, né? Por que esse conteúdo surgiu. Agora, se você determina que não tem importância, ou que vai causar mais sofrimento, tentar resolver aquilo ou tratar aquilo, então simplesmente esquece e segue adiante. Porque essas questões não são questões que alguém outra pessoa vai chegar para você e dizer isso é importante, isso não é. Cada um vai saber se é ou não importante para si os conteúdos que surgem na mente. Tá? Então, aqui no para quem chegou um pouquinho depois, eu li um poema do Rabindranath Tagore, né? O nome do poema é O Aperto de Sua Mão. Nesse poema tem outro trecho que fala assim: não me permita a covardia de sentir sua bênção apenas em meu sucesso, mas encontrar no fracasso o aperto de sua mão. Então, muitas vezes, a gente se prende muito mais às nossas situações de sucesso do que às nossas situações de fracasso. Mas, se a gente fosse olhar friamente, racionalmente para a nossa vida, a gente teria que perceber que, no mínimo, as situações de fracasso e do sucesso são iguais, as quantidades, em termos de quantidades. Mas, sendo bastante realista, provavelmente o que as pessoas chamam de fracasso é muito mais comum. É muito mais comum. Então, exemplos a gente pode ver, por exemplo, nos esportes, né? Atletas de várias modalidades, o esforço para chegar ao topo do ranking na categoria esportiva, seja ela qual for, é um esforço descomunal, ainda mais nos dias de hoje. Agora, se manter naquela posição, provavelmente é ainda mais difícil. Se manter naquela posição é ainda mais difícil. E isso é uma evidência, né? Eu não estou provando, isso não é uma prova, mas eu sugiro que é uma evidência de que as situações de fracasso são mais comuns. E fracasso também é uma coisa subjetiva, né? Que depende de como você, o que é que você categoriza como fracasso, né? Porque não é lógico todas as pessoas terem sucesso simultaneamente. Não faz sentido. Porque sucesso e fracasso são categorias exclusivas, né? Uma exclui a outra. E aí a gente tem que começar a pensar um pouco mais sobre o que significa sucesso e fracasso. Teresa adiciona aqui: eu não tinha me tocado sobre a meditação não ser só foco, mas acima de tudo ampliar nossa visão sobre o que nos cerca. Entender que a meditação não é mecanismo de defesa. Então, isso é muito importante, Cristina, porque o que se propaga muito, né, a forma como se populariza a meditação é como sendo técnicas de concentração. Mas uma técnica de concentração não é meditação. Certo? Concentração não é meditação. A meditação
é um estado de consciência que surge ou que pode surgir por meio de práticas de concentração. A concentração em si não é meditação. E mesmo assim, mesmo se fosse, não existe só um tipo. Só, o único, a gente está muito acostumado a pensar na concentração como sendo uma coisa, um foco super forte numa única coisa. Mas existem também práticas de concentração de amplidão, né? É um estado de concentração sem esforço e aberto e amplo, em que o foco não está numa única coisa. Então essa é outra possibilidade de prática meditativa também, que é muito importante a gente também desenvolver essa capacidade da atenção relaxada, né? O foco que não cansa. Mas isso aí é uma questão de prática, né? Eu não vou conseguir num vídeo como esse levar essa sensação para vocês, né? É uma coisa que merece tempo e discussão e prática, pessoalmente. Então, pessoal, acho que a gente está chegando aqui no fim do que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu tentei fazer um vídeo leve, né, sem denominações técnicas e mencionando os versos e sutras e sânscrito e etc. Para tentar ser mais amplo, né, nas pessoas que eu consigo alcançar. E se você gostou desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, apresenta ele para outras pessoas, né, que poderão se beneficiar desse tipo de conteúdo. E se você quiser que eu trate de alguma coisa específica sobre esse assunto que não foi mencionada hoje, por favor, ponha nos comentários que em outro vídeo eu tentarei responder da melhor forma que eu conseguir, tá? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.